Bom dia a todas e todos. Às 10h09 do dia 22 de junho de 2023, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar as causas e formas de prevenção e combate dos casos de violência cibernética contra as mulheres no Estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença de senhores deputados, deputada Índia Armelau, relatora, deputada Tia Ju, vice-presidente, e deputado Luiz Paulo. Dou por abertos os trabalhos da primeira reunião ordinária com o objetivo de apresentar o plano de trabalho da comissão para análise e recebimento de propostas e sugestões. Quero justificar a ausência da deputada Zeidan, que está numa agenda em Maricá, da deputada Franciane, que também está numa agenda externa, e da deputada Dani Monteiro, que já deve estar chegando, porque está participando de um seminário com o Ministério da Justiça em modo remoto. Então, eu quero iniciar essa audiência, essa reunião, pedindo aí que se coloque. Nós produzimos um pequeno vídeo, apenas para apresentar qual é o tema que nós estamos debatendo a partir dessa CPI. Então, é um vídeo de 1 minuto que nos dá assim, uma visão geral dos fatos que originaram a preocupação da sociedade e dos atores que atuam na segurança pública e na defesa da mulher com a questão dos crimes cibernéticos. Pedir à TV Aleste para colocar, por favor. Invadiu o computador da atriz Carolina Dickmann e roubou 36 fotos íntimas. E eu tive essas fotos íntimas divulgadas na internet. Mas tudo isso gerou tanta discussão que se fez urgente a criação de uma lei que protegesse as pessoas, principalmente as mulheres, porque são as principais vítimas de crimes na internet. O ambiente virtual tornou-se mais um espaço onde as mulheres são vítimas de violência de gênero. Os casos de ameaças, ataques e perseguições aumentaram muito nos últimos anos. De um homem acusado de postar na internet fotos íntimas da ex-companheira. Terça-feira, dia 24 de maio, descobriu que um vídeo dela nua e desacordada circulava na internet. Ele teve acesso às fotos íntimas dela e ameaçou divulgar na internet. Na moral, tem que ser picotada em praça pública, fazer a desgraçada sofrer, até ela morrer. Jogar água fervendo nela, jogar o... Com uma câmera escondida, ele gravava por debaixo das roupas das mulheres. Esse cara aqui, ó, tava me filmando. É o estupro virtual. Um crime que não existe apenas na ficção, não. E é mais comum do que a gente imagina. Ela é uma vítima da chamada pornografia de vingança. Ou publicou fotos nossas, íntimas, antigas. Importante lembrar que, assim como qualquer crime, os crimes praticados através da internet também são puníveis e devem ser denunciados. As vítimas podem sofrer consequências devastadoras e vão muito além de ter a privacidade invadida, a sexualidade exposta e o assédio das redes. Há casos no Brasil em que tais crimes levaram ao suicídio. Fiquei extremamente abalada. Eu me prejudiquei no meu trabalho. Todo mundo tem sua vida íntima, mas é íntima. Tipo, mas ele expôs a minha vida. Expôs meu corpo, expôs tudo. Eu tô destruída, gente. Muito destruída mesmo. Eu me senti humilhada. Muitas mulheres ainda têm medo de denunciar e sofrem em silêncio, seja por vergonha de se expor, certeza da impunidade dos agressores ou desconhecimento sobre os crimes virtuais. A CPI da violência cibernética contra as mulheres vai trabalhar cobrando políticas públicas de apoio às vítimas, conscientizando a sociedade e sugerindo propostas que ajudem a frear essa triste realidade que estamos vivendo. O crime precisa ser investigado e quem o comete precisa ser punido. Bom, agradecendo aqui a TV Alerj, cada deputado já recebeu na sua mesa uma cópia do plano de trabalho. Então, eu vou fazer uma exposição sobre o plano de trabalho e, em seguida, vou abrir aqui para a Tia Ju, deputada Índia Armelau e deputado Luiz Paulo, para as suas considerações, né? Em primeiro lugar, eu apresento aí uma definição que foi tratada por um advogado, Eduardo Pinheiro Monteiro, do Espírito Santo, que os crimes cibernéticos
foi a tese de mestrado que ele fez. E nesse pequeno texto, ele mostra exatamente, né, que as consequências desses crimes eles são muito mais difíceis e muito mais contundentes do que se possa imaginar. E o que é que preciso destacar é que, na questão dos crimes cibernéticos, na verdade, 86% dos casos têm como vítimas mulheres. Logo em seguida, né, eu apresento aqui uma justificativa sobre o porquê da CPI, né? Essa justificativa foi apresentada em plenário, foi apresentada também à presidência, para dizer o quanto é importante que nós, nesse momento, estejamos discutindo a violência cibernética. Lembrando aqui, né, Tia Ju, que a gente vem de uma cadeia de CPIs, né, Tia Ju e eu, que está aqui desde 2015, primeiro com a CPI da violência contra a mulher, no primeiro mandato, no segundo mandato, no nosso segundo mandato, do feminicídio, e agora no nosso terceiro mandato, né, e a dos crimes de violência cibernética, né? Então, a deputada Índia Armelau, que vai nos ajudar a construir esse relatório, o deputado Luiz Paulo, que é o nosso decano aqui, com certeza também terão muitas questões para contribuir. E, basicamente, quais são as violências que nós vamos tratar? Nós sabemos que a Lei Maria da Penha ela apresenta 5 tipos de violência, mas nós vamos tratar, basicamente, da violência moral, da violência psicológica, da violência patrimonial e da violência sexual. Nós tivemos, no pequeno filme que foi exibido, vários casos que demonstravam, né, os tipos de violência sexual. Acho que a gente tem que tratar a questão da importunação, a gente tem que tratar esse novo tema, que é o estupro virtual, que já tem tese no Supremo Tribunal Federal, dizendo que, embora praticado na rede, ele causa as mesmas consequências do estupro previsto aí no Código Penal, e vamos também estabelecer uma cronologia legislativa. E, a partir daí, a gente começa, como também já falamos ali, da Lei Carolina Dickmann e também da pornografia de vingança. Então, os objetivos específicos, né, exatamente, é identificar as causas que levam as mulheres a se tornarem, no ambiente digital, as maiores vítimas desse tipo de crime, lembrando sempre que, no caso da violência contra a mulher, nós precisamos de uma rede de proteção a essa mulher. Essa rede ultrapassa a eficiência de um registro de ocorrência. Nós vamos descrever as consequências, e aí muito as consequências psicológicas, sobretudo, e também físicas, porque as mulheres são afetadas na sua saúde, esse tipo de violência, e estabelecer também, né, uma forma de acolhimento integral. Esse tem que ser verdadeiramente o acolhimento diferenciado. Propor políticas públicas de combate ao enfrentamento da violência contra as mulheres. Acho que a gente pode lembrar, Tia Ju, que na CPI do feminicídio nós fizemos a recomendação de que as mulheres vítimas de violência tivessem o aluguel social, a exemplo das mulheres que perdem sua casa num acidente climático. Então, são essas e outras contribuições ou contribuições dessa natureza poderão ser apresentadas. E, por último, né, estabelecer, aí, após análise de todo o material que foi produzido, estratégias de combate para garantir a prevenção. Logo em seguida, de uma forma muito objetiva, nós apresentamos o plano de trabalho, né? Então, a nossa primeira atividade será, na semana que vem, ouvir a delegada de polícia Natasha, que tem também uma tese de mestrado sobre violência de gênero, tem uma experiência, trabalhou como inspetor da Polícia Civil na Delegacia de Crimes Cibernéticos e de Crimes de Informática, e também, né, ela vai, então, nos dar exatamente uma apreciação dessa infinidade de termos, né, exatamente do estupro sexual, exatamente da pornografia de vingança, e nos mostrar, porque se houve um campo em que a legislação
progrediu é o campo de proteção e do enfrentamento à violência contra a mulher. Logo em seguida, a gente vai ouvir o atual delegado da DRCI, Dr. Pablo Sartori. Vamos ouvir também outros delegados que participaram da CPI, da DRCI. Vamos ouvir aqui uma delegada da DEAN. A gente tem aqui uma sugestão da deputada Zeidan, de 2 delegadas, da doutora Gabriela, que é a diretora do Departamento de Polícia Departamento de Polícia de Atendimento à Mulher, e da doutora Fernanda, que também tem uma experiência na investigação de crimes cibernéticos. A doutora Fernanda, nesse momento, era delegada titular da DEAN Caxias. Vamos procurar a Polícia Federal. A Polícia Federal tem uma divisão de repressão aos crimes cibernéticos, tem uma unidade especial de investigação de crimes cibernéticos, né? Na Polícia Federal há um olhar também desses crimes voltados para a questão da pornografia infantil e também a questão do assédio às mulheres, né? Vamos ouvir o diretor do Instituto de Criminalística, e acho que precisamos fortalecer os institutos de pesquisa da Polícia Civil, porque esse material que é divulgado na imagem pela informática ou pelo áudio, esse material passa por uma perícia. E essa perícia é exatamente o serviço de perícias de áudio, informática e imagem. E vamos também trazer um perito legista para pensar, para nos explicar, por exemplo, qual é o impacto desse crime na questão da questão da violência psicológica, né? Acho que a gente pode lembrar aqui também da participação muito interessante da então diretora do IML, doutora Gabriela, que, quando ela discutiu sobre violência sexual, ela nos pediu que o Instituto Médico Legal tivesse roupas, deputado Luiz Paulo e deputada Índia, para ofertar às mulheres quando elas chegam para fazer o exame de conjunção carnal. Porque muitas mulheres, né, não se apercebem que as roupas que elas estão trajando podem ter, né, elementos biológicos que podem, inclusive, identificar a autoria. Isso foi também objeto de recomendação da nossa CPI, da CPI da violência contra a mulher. Vamos também falar com o Poder Judiciário, lembrando aqui que nós temos uma coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar, para tratar exatamente dessa rede de acolhimento, né? Vamos falar com o Ministério Público sobre o olhar especializado, e aí a gente vai sempre, deputado Luiz Paulo, tangenciar a questão da Lei de Proteção de Dados, né? Essa questão aparece muito no debate dos crimes cibernéticos, até onde está a garantia do sigilo de dados, né? Então, hoje, o Ministério Público já se dedica a isso, e também tem um centro operacional das promotorias da Justiça da Violência Doméstica, que nós já tivemos aqui a oportunidade de ouvir a promotora doutora Elísia Iori. E lá o Ministério Público tem um setor de fonoaudiologia forense, não é perícia, mas é um setor que faz também uma análise técnica do material para o qual houve a divulgação do crime cibernético. E o Ministério Público, recentemente, instituiu a ouvidoria da mulher, e o que a gente quer saber é se na ouvidoria da mulher aparecem também notícias sobre esses crimes, deputada Índia, porque, com certeza, muitas mulheres são vítimas e não comparecem a uma delegacia para fazer esse registro. Então, quem sabe estabelecer um canal direto da ouvidoria do Ministério Público, com alguma rede de proteção, com a Secretaria da Mulher, né? Ou com a própria Secretaria da Assistência Social, que durante muito tempo exerceu um papel importante nesse tema. Então, a gente vai poder também entender um pouco melhor qual é esse canal de comunicação com uma mulher vítima de violência.
Em seguida, a gente vai ouvir o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal também tem um grupo de combate a crimes cibernéticos. E, finalmente, vamos ouvir aqui, né, a Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Mulher e a encarregada da proteção de dados da Defensoria, a doutora Flávia e a doutora Lívia, né, exatamente para olhar, para ouvir, para entender e para reconhecer o olhar desse crime. E, finalmente, nas conversas que a gente teve, na tentativa de buscar maiores informações e apresentar o melhor plano de trabalho, já vi aqui, está faltando uma pessoa importante, né? A gente tem aqui a possibilidade de ouvir as empresas de tecnologia de comunicação. Eu quero falar também de uma experiência, deputada Índia, que eu tive como presidente do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, que, naquele momento, havia uma divulgação de um fato de uma empresa que, na verdade, se tratava de um assédio de prostituição. E, naquele momento, eu falei com a delegada, que era a doutora Dora, que era a delegada da Delegacia de Crimes de Informática, e ela, então, fez um pedido exatamente ao provedor daquele site para que tirasse o site direto. Então, o que a gente vai tentar é estabelecer um canal de contato para que essa interlocução, que hoje é muito boa, entre a DRCI e os operadores, né, dos provedores, os operadores das empresas de tecnologias, mas que, em qualquer lugar desse Estado, em qualquer delegacia, a gente possa estar também fazendo essa manifestação, né, estabelecendo esse canal direto. E também, se nos for possível, lembrando sempre que esse fato é um fato muito sensível, mas trazer aqui alguma vítima que possa descrever como foi essa questão, lembrando aqui que na CPI do feminicídio nós trouxemos uma vítima, exatamente uma mulher que tinha sido agredida por um lutador e que ficou 6 horas gritando socorro na Barra da Tijuca, no seu prédio, e não foi atendida e só foi tirada de casa porque o prédio vizinho, uma mulher, uma vizinha do prédio ao lado, assistiu ouvindo aqueles gritos, não se conteve, foi ao prédio e acionou o síndico, e aí bateram na porta, foi quando essa moça conseguiu ser solta. E essa mulher, ela teve fraturas no rosto, a deputada Tia Ju vai lembrar bem disso, e a autuação do autor foi por tentativa de homicídio. Então, quem sabe a gente possa ter aqui a oportunidade de ouvir alguma vítima. E já me criticando, eu esqueci de colocar aqui o Instituto de Segurança Pública, o ISP, que com certeza é um órgão importante para ser ouvido. Por quê? Porque ele detém os dados estatísticos. E o Instituto de Segurança Pública tem uma expertise desde 2005 para uma análise da violência contra a mulher, tanto é que publica todos os anos o dossiê Mulher. Mas o Instituto de Segurança Pública ainda não conseguiu publicar uma pesquisa sobre crimes cibernéticos. Então, talvez a gente precise fazer uma alteração legislativa, por exemplo, apenas um palpite, sem estudar o tema mais profundamente, um subtítulo para que a gente possa identificar em todos os crimes, né, que aquele crime, porque, na verdade, é um crime comum praticado pelos meios da informática, mas talvez tenha um subtítulo para que a gente possa, quando tiver lá violência física contra a mulher, tenha lá, por exemplo, um subtítulo dizendo violência sexual, melhor exemplo, violência sexual contra a mulher, tenha lá um subtítulo dizendo crime cibernético, crime praticado pela internet. Logo em seguida, a gente vai, né, estabelecer um prazo para o relatório, né, embora eu tenho certeza que, desde a instalação da CPI, a deputada Índia Armelau já está aí se dedicando a esse relatório, ela até já trocou algumas informações comigo, e depois a gente vai submeter esse relatório aos senhores deputados para que apresentem as suas as sugestões, alterações, e, ao final, a gente vota aqui e depois vota em plenário, né?
Então, eu vou abrir aqui a palavra à deputada Tia Ju, depois a deputada Índia Armelau, para as suas considerações e inclusões, e depois ao deputado Luiz Paulo, e, ao final, eu vou apresentar aqui as considerações da deputada Zeidan, para que nós possamos aprovar aqui as sugestões apresentadas por ela. Deputada Tia Ju. Bom dia, a presidente Marta Rocha, bom dia a todos os presentes, a deputada Índia, deputado Luiz Paulo. Parabenizar pela apresentação dessa proposta, nesse cronograma de trabalho, e eu já estava de olho no ISP, mas Vossa Excelência já pontuou aí. Eu queria trazer, vou mandar por escrito também, deputada Marta Rocha, nós temos hoje o Observatório da Violência Política contra a Mulher da Câmara Federal, que foi instituído a partir ali da Procuradoria da Mulher na Câmara. E como a gente não tinha ainda a Procuradoria, estou dizendo não tinha, porque já votamos em plenário e agora estou cobrando que seja publicado, na verdade, um chamamento, né, para que a gente possa colocar os nomes para concorrer à Procuradoria da Mulher, e a gente precisa disso, porque para participar do Observatório da Violência contra a Mulher, precisa ser instituído a Procuradoria da Mulher nas casas legislativas. E nós estávamos, o Rio de Janeiro, de fora, eu acompanhando, mas sem direito de voto e de participação efetiva, porque não tinha ainda a Procuradoria da Mulher. Então, eu acho que seria bem relevante a gente, até no sentido também do ISP, se ainda não há esse recorte, se ainda não há essa inclusão da tipificação da violência pela internet, que a gente possa convidar quem está à frente agora do Observatório da Violência contra a Mulher da Câmara, que possa também estar prestando aqui uma participação e os seus relatos de como está se dando, ou se ainda não pensou nessa questão da violência que está tão acirrada. Mas farei também por escrito a CPI. E outro ponto que eu quero trazer aqui, que eu acho importante, aí vem no viés até da prevenção, deputada Marta Rocha, e da disseminação da informação, até dos resultados de desdobramento do que será e acontecerá nessa CPI, da aprovação do relatório, ali das recomendações que a CPI trarão, a participação também aqui da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde, porque esses crimes envolvem a questão de preparação dos nossos jovens estudantes, no sentido de se resguardar e se proteger contra esses crimes na internet, e de saúde, porque mexe muito psicologicamente, abala muito psicologicamente a mulher e as meninas, né? A gente, nessa inclusão de violência contra a mulher, a gente sempre tem trazido esse recorte das meninas, porque elas são ainda adolescentes, são meninas mulheres, né? Que a gente chama de meninas mulheres, mas que já precisam estar envolvidas com o tema, até no âmbito na questão de se autoproteger, de denunciar ao perceber, porque a gente sabe que essas jovens, elas vivem muito no mundo virtual, conversando, e fica sabendo de outras colegas que, de repente, estão até sofrendo esse tipo de crime, tem vergonha de falar para os pais, com medo de alguma represália, tem medo de chegar até a justiça sem o acompanhamento dos seus responsáveis. Então, eu achava importante também fazer por escrito a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, por conta da questão também psicológica, esse abalo psicológico que essas vítimas sentem, e provocar essas secretarias também no sentido de que, se ainda não pensou, começar a pensar, né, em um mecanismo, uma política pública que venha entrar nessa rede de proteção a essas mulheres e a essas meninas. Nós sabemos que haverá muito desdobramento, e aqui eu já deixo uma proposta de chamar como
é um caso recente, que foi aquela jovem mãe, né, que na tentativa de comprar um tênis para o seu filho, foi totalmente atacada nas redes, xingada, porque aí o crime terá o recorte, né, racial também, né, deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo e deputada Índia. O crime de ódio ali vai estar presente e é um crime cibernético. Essa vítima, ela é conhecida de um assessor meu e a gente, se a CPI assim entender, fazer a proposta para que ela pudesse contar aqui o seu relato enquanto vítima desse crime muito recente. Ela foi xingada, chacoalhada, porque ela seria vítima também de um crime financeiro, né? Porque foi pedido ali um adiantamento financeiro quando ela se recusou a não fazer esse pagamento, que ela foi atacada, né? Foi atacada, foi xingada, inclusive por outros números, que foi compartilhado o telefone dela e consecutivamente, ela começou a ser atacada por outros números. Aí nós já deixamos, vou fazer um encaminhamento, vou pedir para a minha assessoria fazer o contato com ela concordando em vir fazer o seu depoimento na CPI também, a gente poder trazer ela como participação. Perfeito. Era sobre isso. Muito obrigada. Bom, eu quero agradecer a deputada Tia Ju. Essa questão da Secretaria de Educação é muito importante, né? A gente sabe que hoje a Secretaria de Educação já tem, inclusive, um trabalho na questão da intolerância religiosa. A Secretaria de Saúde tem, por exemplo, no Hospital da Posse, um núcleo de atendimento a mulheres vítimas de violência, tem uma superintendência que cuida da saúde da mulher. Então, acho que seria bem interessante. Quero me punir pela segunda vez para sugerir também a oitiva da secretária da Mulher. Sim, a Heloísa. Né? Doutora Heloísa, porque acho que com certeza poderá contribuir. Então, queria, nesse momento, aprovar aqui as sugestões, colocar em votação para aprovação ou não as sugestões da deputada Tia Ju, que são a inclusão do ISP, o Observatório da Violência, que está na Câmara dos Deputados. Hoje, com modo remoto, nós podemos fazer uma reunião híbrida e podemos trazer essa pessoa, né? Podemos incluir aqui nesse momento que a gente vai ouvir a ouvidoria da mulher, né? Podemos incluir, e também a oitiva da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e Secretaria da Mulher. Como vota a deputada Índia Armelau? Voto favorável, presidente. Deputada Tia Ju? Favorável. Deputado Luiz Paulo? Favorável. Então, aprovada as indicações da deputada Tia Ju. E quando a deputada Tia Ju falou das meninas, eu me lembrei de um caso notório no estado do Rio de Janeiro, de uma menina que foi violentada por traficantes e que só se soube do que tinha acontecido com ela porque as cenas daquele ato foram divulgadas pela internet. Então, acho que assiste razão a deputada Tia Ju, a gente está pensando no futuro das nossas jovens. Deputada Índia Armelau. Bom dia para todos presentes. Assim que eu postei uma foto que eu estava integrando essa CPI, eu recebi muitos relatos de homens preocupados com a quantidade de denúncias falsas que vem crescendo. E isso aqui é mais um poder que, se as mulheres souberem usar, um poder de proteção. Então, aqui, antes de ler, eu deixo meu relato que a gente vai atrás de qualquer violência. E qualquer denúncia que seja falsa, sim, ela tem que ser punida, se for por homem ou por mulher. Tivemos casos de homens que foram assassinados por conta de denúncia falsa. Então, eu tenho garantia absoluta que essas pessoas que estão aqui, esses deputados, estão pela verdade e não para trazer privilégios, para brincar com a vida das pessoas. Então, por favor, entendam isso, as pessoas que estão preocupados. Aqui são deputados preocupados com a verdade, preocupados em proteger jovens, crianças e mulheres, e não dar palanque a pessoas mimadas que simplesmente usam aí a justiça para fazer graça aí com algumas pessoas que acabam pagando com a vida sendo presos. Tá? Deputada Marta Rocha, eu vou ler um pouquinho aqui, o time preparou um resumo e eu já vou até pedir, tem uma ONG chamada ONG SaverNet, e no final eu vou querer ver se a gente pode chamar, que eles possuem muitos dados a respeito disso. Tá?
A violência cibernética assume várias formas, desde o envio de mensagens ofensivas e humilhantes até divulgação não consensual de imagens íntimas e o compartilhamento de informações pessoais com o intuito de prejudicar reputações e causar danos emocionais. Esses atos covardes têm consequências devastadoras para as vítimas, afetando sua saúde mental, como já foi posto aqui, autoestima e liberdade de expressão. Segundo os dados da ONG SaverNet, uma entidade de referência nacional no enfrentamento aos crimes e violação aos direitos humanos na internet, o Brasil é um dos países que mais concentra casos de violência cibernética contra a mulher, mostrando que os crimes cibernéticos de violência contra mulheres foram os que mais cresceram entre 2017 e 2018, aumento de 1.600%. As denúncias saltaram de 961 para 16.717. As coisas aumentaram, as pessoas ficaram realmente mais violentas, mas a gente também teve acesso mais à internet. Então, tudo somou para chegar a isso. Já os dados apresentados na Convenção de Belém do Pará, que gerou o relatório Ciberviolência e Assédio Cibernético contra as Mulheres e Meninas, elaborados pela ONU Mulheres e a OEA, indicam que 65% das mulheres não denunciam a violência digital, que nossa deputada Marta Rocha falou, e tentaram denunciar e não tiveram resposta. Esse relatório ele só está em espanhol e inglês. É um manual muito grande. O time vai fazer tradução para entregar aqui, mas são dados realmente muito bons. Nesse documento, desenvolveram uma lei modelo sobre a ciberviolência devido à falta de informação sobre as suas características e à falta de instrumentos jurídicos adequados para fornecer proteção às vítimas. As principais formas de violência digital relatadas pelas vítimas são autos de cyberbullying ou cyberbullying sexual contra as mulheres jovens e a disseminação não consensual de imagens, que já foi mostrado num vídeo. As redes sociais são um espaço virtual e o meio onde grande parte dos atos de agressão e a violência de gênero são registrados, destacando o Facebook e Twitter como plataforma. Então, as mães, as mulheres que se expõem, colocam seus filhos dançando funk, as mulheres que colocam foto quase nuas, uma hora alguma consequência vem. Nós também temos que botar a mão na consciência. Hoje, temos muitos pedófilos na internet que estão atrás do seu filho dançando funk pequenininho. Então, prestem atenção nisso. As mulheres que usam as redes sociais para defender a igualdade de gênero, os direitos humanos das mulheres e os direitos das minorias são particularmente visadas no cyberbullying. Então, mulheres de posicionamento forte, seja de direita ou de esquerda, elas são atacadas incrivelmente. Vou trazer na próxima as mensagens que eu recebo. E a maioria delas de mulheres, tá? Acredite nisso. A maioria delas de mulheres. Eu quero falar só alguns tipos de violência que já foi dito no vídeo que a nobre deputada Marta Rocha colocou, excelente. Nós temos a pornografia de vingança, que consiste na divulgação de imagens íntimas de conteúdo erótico e sexual em sites e redes sociais. A sextorção, que é a ameaça de divulgar imagens ou mensagens íntimas para forçar alguém a fazer algo. Estupro virtual, que é o que a gente está defendendo aqui, que muita gente não acredita, mas existe. Perseguição online, que é o stalking, é uma forma de violência psicológica em que o agressor, através de uma conduta obsessiva, faz a vítima se sentir assediada ou com medo. E o doxing, quando o agressor ameaça ou divulga dados confidenciais. E tem o sexting, que é difusão de material com conteúdo sexual ou erótico, principalmente fotos e vídeos criados pela própria vítima. Esse doxing tem 2 estados, né, que já fizeram uma lei. Texas... Não... Então, Kentucky e Hong Kong já fizeram uma lei a respeito dessa violência aqui. Porque, infelizmente, são dados que muitas pessoas não têm acesso, muitas pessoas ainda não acreditam que é um tipo de agressão, mas se a pessoa ela não realmente tiver um psicológico ali de pedra, que é muito difícil hoje nessa correria do dia a dia, ela entra em depressão, ela comete suicídio e o cara vai atrás dela, sim. Então, em 2022, a Central de Denúncia de Crime Cibernético recebeu... e deu andamento a 193 mil denúncias no mundo inteiro. É um site, depois eu vou deixar aqui, onde você clica no mapa, ele dá os dados, tá? Então, assim, é muito desesperador, porque depois que eu entrei na CPI foi quando eu comecei a me debruçar em cima disso. Porque como eu vim recebendo, eu tenho um time que me dá apoio, falei, vamos tirar de letra. Mas a quantidade de mulheres, de crianças, de mães, de pais que estão realmente sofrendo com isso é muito grande. E a gente tem um informe da Associação de Advogados de São Paulo.
Entre os tratados internacionais estão a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Com base em entendimento do Supremo Tribunal Federal, a terceira sessão concluiu que, embora as convenções firmadas pelo Brasil em temas ligados ao combate à violência contra a mulher não tipifiquem um crime de ameaça, a Lei Maria da Penha, que prevê a fixação de medidas protetivas, concretizou o dever assumido pelo país de proteção à mulher contra toda forma de violência. Então, mais uma vez, eu reitero, essa CPI é para proteger todos contra qualquer tipo de violência. Lógico que damos especial aqui mulher, porque são as que mais estão sofrendo, sim. Mas não se preocupe que não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Obrigada, presidente. Bom, eu quero agradecer a deputada Índia Armelau. Quero também dizer que achei muito interessante que a gente possa estar ouvindo uma organização não governamental que trabalha esse tema. Então, eu queria colocar em votação a sugestão da deputada Índia Armelau de trazer essa organização Cybernet e também, vou sair daqui com o dever de casa de buscar a legislação internacional para a gente, quem sabe, deputado Luiz Paulo, deputada Tia Ju e deputada Índia, através dos nossos representantes lá na Câmara de Deputados, a gente possa estar apresentando aí o projeto de lei. Então, queria submeter a isso e dizer que todos os temas que forem debatidos aqui, a ata, qualquer outro tipo de material que seja entregue, a gente vai estar também disponibilizando na rede para que cada deputado possa fazer, tenha em tempo real a coleta dos documentos. Então, queria colocar, como ela colocou aqui da Ordem dos Advogados de São Paulo, eu me lembrei que a gente também poderia chamar a OAB, que ele tem uma atuação tão firme na questão, a OAB Mulher. OAB Mulher, eles têm uma comissão núcleo lá também. Então acho que a gente pode, então queria, inspirada na deputada Índia Armelau, aprovar a oitiva, a realização da reunião com a ONG, que ela vai nos direcionar os endereços, e também, inspirada no que ela leu aqui, submeter também à Ordem dos Advogados do Brasil. Como vota a deputada Índia Armelau? Favorável, presidente. Deputada Tia Ju. Favorável. Também quero pedir perdão aí, que a gente trabalha muito ligada às seccionais e também às comissões. E a Comissão Permanente de Mulheres da OAB também tem seus núcleos de trabalho muito afinco e a gente acabou esquecendo de citá-los, Eu acho importantíssimo a gente também chamar a participação da OAB Mulher. Como vota o deputado Luiz Paulo? Favorável. Então, aprovadas as sugestões da deputada Índia Armelau. Deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, deputada Marta Rocha, senhora deputada Índia Armelau, relatora, senhora deputada Tia Ju, nossa vice-presidente. Primeiro, tinha preparado aqui uma minuta de ofício para Vossa Excelência, com algumas sugestões, mas não conhecia ainda o plano de trabalho que Vossa Excelência apresentou. Então, se achar que ainda tem alguma lacuna, oficiarei formalmente a Vossa Excelência, porque a aprovação final será na próxima semana. Mas aqui já me chamou a atenção duas questões. Eu acho que aqui no objetivos específicos da CPI, quando a senhora coloca descrever as consequências que um crime com o uso da violência na internet pode causar na vida de uma mulher e estabelecer formas de acolhimento integral, também lá na justificativa, quando a senhora fala na violência moral, bota entre parênteses psicológica. Tia Ju solicitou aqui a inclusão da Secretaria de Saúde. Mas, especificamente, eu acho importantíssimo, e a senhora também falou sobre isso, que a gente convidasse uma mulher psiquiatra com experiência nesse tipo de questão para também ofertar aqui um depoimento das mazelas que esse tipo de violência na internet pode trazer. Estou fazendo questão de dizer que seja uma psiquiatra,
porque ninguém pode falar melhor sobre isso, que alguém que seja técnico no assunto e seja também do mesmo gênero. Essa é a primeira sugestão. E a segunda é que eu não encontrei aqui nos textos uma violência que foi muito explicitada no último pleito eleitoral, que é a violência virtual eleitoral de gênero. Essa é uma casa política, e me lembro da violência virtual de gênero que sofreu a jornalista Vera Magalhães e a Manuela Dávila, que até mesmo retirou a sua candidatura porque as ameaças também chegaram a seus filhos. Então, eu acho que essa questão da violência virtual eleitoral de gênero é muito importante. E também, na nossa primeira reunião, a própria deputada Índia Armelau citou que, por ser deputada, enfim, exerce uma atividade política, ela também tem sido objeto de violência virtual. Então, acho que esse tópico é absolutamente relevante. Então, também queria dar essa sugestão para ficasse isso explícito. E aí, no bojo dos trabalhos, se for possível, ter um depoimento de uma mulher que tenha sofrido esse tipo de violência eleitoral, né, de gênero, eu acho importante chamar. Mas, ao mesmo tempo, eu me preocupo com o escopo, presidente, porque cada vez que a gente lê e ouve aqui sobre o tema é muito amplo, muito amplo. Se eu somar aqui as sugestões já dadas e as suas próprias propostas, nós vamos ter que fazer maratona de oitiva. Quando você começou aqui em pensar de 2 horas, isso já foi maratona de oitivas, porque é um tema relevante, novo, e que cada vez vai se ampliar mais, e até mesmo agora com o uso da inteligência artificial. Então, a gente tem que ter também um pouco esse cuidado porque toda CPI tem que ter início, tem que ter meio e fim. A gente sabe também pela experiência que a CPI tem um início, mas jamais a gente pode saber como se desdobra o fim. Mas eu fico aqui entusiasmado com o tema, exatamente por ser um tema novo e, ao mesmo tempo, velho, né? Porque em 4 anos esse é um crime que cresce exponencialmente. Foi muito boa a posição de trazer aqui o ISP, porque o próprio ISP também vai poder catalogar e construir séries históricas sobre esse tipo de crime, que possivelmente deve estar aos milhares acontecendo na rede exatamente agora, né? Então, eu acho importante o plano de trabalho que Vossa Excelência apresentou e queria deixar preliminarmente essas 2 sugestões, né, da psiquiatra e da violência virtual eleitoral de gênero. Muito obrigado. Deputado Luiz Paulo, é muito oportuna as suas 2 indicações, e eu também queria estabelecer aqui um acordo de procedimento. A CPI é algo dinâmico, então, provavelmente, durante a CPI, nós vamos precisar ouvir outras pessoas, então não tem problema nenhum. Qualquer deputado que integre pode sugerir, a gente coloca em votação e procede, não há problema nenhum. E o seu alerta sobre o escopo é um alerta que eu me faço todos os dias. Quando estava fazendo esse plano de trabalho, foi um alerta que fiz a mim, né? Até onde, qual é o escopo, né? Qual é o roteiro que nós vamos colocar, né? E me fiz esse alerta quando a gente começou a discutir a questão da proteção dos dados, porque ele acaba saindo de uma maneira transversal quando a gente lê sobre o tema, mas será que necessariamente é isso que precisamos fazer? Então, eu acho que a gente pode estar acolhendo. E não esquecendo que a deputada Tia Ju fez também a sugestão da oitiva de uma vítima, o deputado Luiz Paulo também fez a sugestão da oitiva de uma vítima. Hoje, né, já tem no ramo da advocacia eleitoral a questão da violência de gênero na política. Acho que a gente podia aí buscar
alguém ou uma vítima e também um estudioso, né? E hoje a gente também tem a possibilidade de, no momento que houver o observatório da violência política contra a mulher, também tratar desse tema. Então, quero colocar em votação as sugestões do deputado Luiz Paulo, da mulher psiquiatra, uma profissional da psiquiatria, né? A deputada Índia Armelau falou também muito na sua fala sobre a questão da violência psicológica e também da violência virtual de gênero sob o aspecto eleitoral. Como vota a deputada Índia Armelau? Favorável, presidente. Deputada Tia Ju? Voto favorável, deputada Marta Rocha. Lembrando, deputado Luiz Paulo, que nesse mesmo bojo, nós temos as psicanalistas, né, que são as psicólogas que analisam e fazem as escutas. Vou discordar de Vossa Excelência. Psicanalista pode ser psiquiatra, pode ser Sim. psicólogo, precisa fazer curso de psicanálise, não precisa ser só psicólogo. Sei Quando disso. eu falei psiquiatra, eu não estou externando e discriminando as psicólogas. Não, tenho total consciência disso, até por conhecer Vossa Excelência. Eu digo porque nós temos agora uma ampla... a psicologia hoje está sendo amplamente acessada, inclusive até com falta de vagas. Já está começando a ficar bastante tumultuado. Mas Vossa Excelência tem razão. Mas, se possível for, dentro do que Vossa Excelência expôs, a CPI começa a ter uma amplitude enorme, mas, se for possível também, os dois profissionais, mas eu voto super favorável na sugestão do deputado Luiz Paulo, que é a psiquiatra, né? Uma psiquiatra de gênero, com gênero feminino. Deputada, deixa eu reformular minha proposta, porque para ficar exatamente sem nenhum tipo de discriminação, convidar uma psicóloga ou psiquiatra ou psicanalista que tenha essa experiência, qualquer que seja a formação. Voto super favorável, achei muito relevante as questões trazidas aqui pelo deputado Luiz Paulo e acho de suma importância. Voto, sim, favoravelmente. Como vota o deputado Luiz Paulo? Favorável. Marta Rocha também aprovado. Eu queria, rapidamente, antes de terminar, a deputada Zeidan fez chegar às nossas mãos algumas, são, na verdade, 5 sugestões, né? Então, ela sugere a doutora Gabriela, que é Gabriela da Silva, que é diretora do DEPAM, e ela sugere também a doutora Fernanda Fernandes, que é delegada de mulher da delegacia de Caxias, que foi atuou também na delegacia de crimes de informática, e ela também possui experiência nesse tema. Então, nessa parte aqui que a gente vai ouvir a DEPAM, ou a DEAN, eu queria submeter a possibilidade de ouvir a doutora Gabriela e a doutora Fernanda Fernandes. Como vota a deputada Índia? Favorável, presidente. Deputada Tia Ju? Favorável. Deputado Luiz Paulo? Favorável. Em seguida, ela faz aqui a indicação de uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina, que é pioneira na denúncia e na investigação de grupos cibernéticos que se organizam para atacar mulheres. É a doutora Laura Aronovitch. E ela fala também da doutora Letícia Sabatini, que é pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas e que também tem um trabalho de comunicação política e tecnologias digitais e é uma das responsáveis por essa plataforma indicada pela deputada Índia Armelau, que é o mapa da violência política em plataformas digitais. Então, acho que a gente poderia colocar, né, não só a primeira como uma pesquisadora, né, ouvindo isso, e a segunda também acolhendo também a sugestão aqui feita pela deputada Índia Armelau desse olhar das plataformas. E, por último, a deputada Zeidan fez a sugestão de ouvir
o Rafael Nunes, acho que todos nós o conhecemos, e ele é responsável por um aplicativo que já é hoje utilizado pelo Tribunal de Justiça, que é o aplicativo da Lei Maria da Penha, que dá ferramentas para as mulheres vítimas de violência oferecerem uma representação em face, por exemplo, de uma medida protetiva ou mesmo de como oferecer uma notícia para uma investigação. Então, eu queria, então, colocar em votação esses 3 nomes, doutora Lola, doutora Letícia e o Rafael Nunes, do aplicativo da Lei Maria da Penha, e para que a gente possa, deputada, vou lhe dar todo o tempo do mundo, deputada Dani, não vamos sair daqui sem ouvir plenamente. Perfeito, você vai falar e a gente vai colocar em votação, tá? Então, como vota a deputada Índia? Favorável, presidente. Deputada Tia Ju? Favorável. Deputado Luiz Paulo? Favorável. Deputada Dani? Favorável. Então, está aprovado as indicações feitas pela deputada Zeidan, e aí eu quero passar aqui a palavra à deputada Dani para fazer as suas considerações com tranquilidade, né? E porque a deputada Dani, eu avisei aqui no início, ela estava participando pelo sistema remoto de um seminário no Ministério da Justiça, o que a impediu de estar aqui, porque lá atrasou e ela acabou tendo atrasado a sua participação. Deputada Dani Monteiro. Sim. Agradeço o uso da palavra, nossa excelentíssima presidenta Marta Rocha. Sempre vou reafirmar o orgulho que é ser presidida por Vossa Excelência, uma deputada que muito nos orgulha, né, em trilhar um caminho de participação de mulheres na política, a parte, sim, da percepção de gênero, mas ampliando ela para uma percepção totalizante que a política pública precisa ter. Como Vossa Excelência informou, nessa manhã estive participando de um seminário com o tema de refúgio e imigração por conta do dia 20, né, que é o Dia Mundial do Refúgio. Então, isso acabou nos atrasando aqui, mas é uma CPI que, como já demonstrei à presidenta, tenho um enorme prazer em participar, que é um tema que muito me interessa. Então, saudar aqui também a deputada Índia Armelau, a deputada Tia Ju, nosso decano Luiz Paulo. E queria aqui também, se for possível, né, haja vista que é um tema que acompanho a partir de diversas instituições que debatem tanto o tema das violências nas redes, inclusive a violência de gênero, mas também tecnologias como um todo, né? A partir do tema de dados, do cuidado, controle e conservação dos dados, eu me insiro num GT, um grupo de trabalho nacional com tema, e eu gostaria de propor um nome que compõe esse GT, que hoje é uma das principais fóruns que debate o tema da tecnologia e dados no nosso país, compreende diversas instituições, inclusive uma instituição querida nossa como o SESEC, mas também ONGs e institutos de favela, como o Datalab. Então, queria aqui propor o nome da especialista Mari Tamari, que hoje faz parte da ONG Code Rights, e dentro dessa ONG que debate inteligência artificial, tecnologia, dados, a Mari se especializa no tema justamente do combate à violência política de gênero, né, nas redes. Então, eu queria propor que eu acho que é um tema que perpassa, obviamente, num conjunto mais amplo da CPI, mas como uma especialista que possa também aqui ser referenciado, ouvida, né, pela nossa comissão, que certamente fará um primoroso trabalho. De resto, do plano de trabalho aqui, novamente, só elogiar Vossa Excelência, que tem sempre um primor, e acho que junta, né, ser mulher, a história como delegada também, vem nos ensinando como explorar mais e mais a ferramenta que é tão importante do Poder Legislativo como a CPI. Então, certamente, já antecipo, sem ansiedade, já antecipo um voto favorável aqui. Bom, eu só quero pedir para a deputada Dani Monteiro que nos passe o contato dessa organização e dizer que eu achei muito interessante. A deputada Dani Monteiro até me emprestou um livro aqui que eu estou lendo, O Direito Achado na Rede, a concepção do marco civil na internet. São vários artigos de diferentes especialistas muito interessantes. E
o livro é do Paulo Renan da Silva Santarém. E ele faz exatamente uma leitura e uma análise passados 8 anos da Lei 12.965, né, que se estabeleceu aí o marco civil da internet. Então, como vota a deputada deputada Índia Armelau? Favorável, presidente. Deputada Tia Ju? Favorável. Deputada Luiz Paulo? Voto com a Obá. Voto favorável de Marta Rocha, a deputada Dani já tinha também manifestado seu voto. Apenas, antes de passar a palavra aos deputados para as considerações finais, dizer que nós vamos estar reformulando o plano de trabalho, inserindo no plano de trabalho as sugestões feitas, né, pelos senhores deputados, né, e na próxima semana nós vamos... Aí eu vou mandar pelo grupo o novo plano de trabalho para que na próxima semana a gente possa aprovar o plano de trabalho de uma forma mais objetiva e, em seguida, ouvir a doutora Natasha e sempre com alerta do deputado Luiz Paulo, colocasse pelo menos 2 pessoas a cada dia para que a gente possa estar aí ouvindo todas as pessoas. Então, para as suas considerações finais, deputada Tia Ju. Bem, não vou me alongar mais, até mesmo porque já fiz a explanação. Achei muito produtiva essa primeira reunião, até mesmo antes da gente se aprofundar no cronograma de trabalho. Vi que todos os componentes da nossa CPI já estão muito interessados e dedicados ao tema, junto com as nossas assessorias, e já fizemos algumas sugestões, e é claro que irão surgindo a partir do momento que as pessoas vão tomando conhecimento da nossa participação. Parabenizar a Vossa Excelência, deputada Marta Rocha, que eu sempre me sinto privilegiada e me sinto assim, muito lisonjeada de participar junto com Vossa Excelência, pela experiência, pela condução, de forma que nós já tivemos experiência aí em 3 CPIs junto com a presidência da deputada Marta Rocha, e de como é muito profícuo, pontual, assertivo as conduções do trabalho, que acaba sendo muito robusto e dá muito trabalho, deputada Índia, aos relatores, com o volume de dados e informações profícuos dessas oitivas qualificadas. O deputado Luiz Paulo, que vem sempre contribuindo, de fato, 2 oitivas é o suficiente para que a gente tenha uma qualidade dessas oitivas mais aprofundada dentro do prazo que a gente tem. Então, aqui deixo, mais uma vez, os agradecimentos por estar fazendo parte dessa CPI e reiterar o meu compromisso do nosso mandato, da nossa equipe, para que a gente possa ter aí uma CPI com grandes propostas, não tenho dúvida disso, que será mais um marco para essa casa, os resultados desse relatório e das propostas, das recomendações que sairão dessa CPI. Muito obrigada. Deputada Índia Armelau. Só queria deixar um aviso e um alerta, que acho que todos sabem que eu sou uma pessoa que mexe muito com rede social, e antes de você se expor na rede social, pense 2 vezes, porque é um meio muito sujo. Não é um mar de rosas. E se você não está bem com você mesmo, se você não está ciente de quem você é, não se exponha. Pai, mãe, tome conta das suas crianças, o que eles olham, porque cada vez mais as crianças estão sem controle e as coisas acabam começando por aí. Mulheres também. E você que entra na internet só para dar hate nas pessoas, xingar, ofender. Eu sei que quando a gente se expõe, a gente tem que saber lidar com as críticas. Mas se você não gosta, passa. Ofender, xingar, ameaçar, é só coisas de pessoas mal amadas. Então, por favor, põe a mão na consciência. Cada um tem seu espaço na rede social para expor o que ela quer. Ela pode escolher azul, ela pode escolher preto, ela pode votar no azul, pode votar no preto. Na rede social ela está defendendo isso. Então, por favor, se você não tem a consciência nem a tranquilidade de debater, escutar críticas e ofensas, não entre na internet. Escute o que eu estou falando, porque é um meio muito sujo. Então, essa é a minha preocupação com todos, desde mulheres, crianças, homens, idosos, com todos. Por favor, tomem cuidado com a rede social. É um caminho sem volta. Só isso, presidente. Obrigada, deputada Índia Armelau. Sei que o deputado Luiz Paulo é um cavalheiro. Vou passar primeiro para a deputada Dani Monteiro.
É só realmente me despedir aqui dessa nossa sessão que não pude acompanhar, mas reafirmar o interesse e a participação na CPI e a presidência de Vossa Excelência, obviamente. Vamos juntas e junto. Obrigada, deputada Dani Monteiro. Deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, eu saí daqui verdadeiramente otimista, porque o quinteto que esteve aqui, né, porque aqui tem um quarteto, mas o quinteto funcionou com a deputada Zeidan dando uma série de sugestões. São pessoas conhecedoras do tema, pessoas que sempre lutam contra o preconceito e contra a violência de gênero, e só pela sua proposta explicitada no plano de trabalho, com todas as outras sugestões aqui acolhidas, a gente tem um caminho muito longo a atravessar, mas eu tenho certeza que será um caminho positivo, porque, além das constatações que a CPI fará, ela também será propositiva para minorar o sofrimento dessas mulheres que são tão fortemente e muitas vezes agredidas na rede de internet. Muito obrigado. Bom, eu quero mais uma vez agradecer a deputada Tia Ju, deputada Índia, deputada Dani Monteiro, deputado Luiz Paulo. Eu saio daqui muito contemplada, porque cada um dos deputados que estão presentes nessa reunião trouxeram importantes contribuições, né? Esse não é um trabalho da presidência, esse é um trabalho exatamente de todos os integrantes da CPI. E quem já conviveu comigo em CPI sabe que a minha condução é sempre participativa e democrática, né? Claro que a gente tem que, na condição de presidente, conduzir a dinâmica das oitivas, das reuniões, mas essa não é uma tarefa que não seja compartilhada com todos os deputados. Então, agradecer mais uma vez, né, dizer que na próxima semana nós estaremos aqui recebendo a doutora Natasha, e aí eu queria sugerir que a gente também pudesse receber a presidente do ISP, porque aí nós já teríamos duas pessoas, né? A doutora Natasha vai fazer uma exposição doutrinária e aí, em seguida, a análise do ISP a partir das ponderações doutrinárias que possam fazer, para que um dia a gente possa ter dentro do dossiê Mulher a questão da violência de gênero produzida na rede, os crimes cibernéticos. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a todas e todos, sobretudo aqueles que nos acompanham pela TV Alerj. Obrigada.